Glórias a Deus. Graças a Deus. Até que o Senhor venha, nós estamos aqui, né, amadas? Amados que nos acompanham. Estamos nos esforçando, sabe? Estamos nos esforçando na presença do Senhor. Aqui, cada um de nós, né, temos a nossa particularidade, temos os nossos desafios a vencer em Jesus. Cada um de nós. Cada um, ninguém fica de fora. Ninguém é perfeito. Estamos indo em busca. Ninguém é perfeito. Precisamos ir em busca cada vez mais, né? Se esforçar para isso. E hoje, e até que o Senhor venha, como diz o louvor. E hoje nós vamos entender um pouquinho disso. Nós vamos ler alguns textos hoje, tá bom? Hoje nós vamos dar aí uma folheada aí e vamos ler alguns textos hoje. Sobre esse pensamento e o louvor aí, ele vem confirmando, porque nós não combinamos louvor e palavras, né? O nosso tempo é tão corrido, a gente chega aqui, né? Nós não temos assim esse tempo para sentar e combinar o louvor com a palavra, mas o Espírito Santo sabe, né, irmão André? O Espírito Santo sabe. Então, hoje nós vamos dar, para que a palavra é uma palavra bem de ensino, então nós vamos dar aí umas folhadinhas aí na palavra do Senhor para a gente compreender o que o Senhor Deus quer nos ensinar, né? Para os dias de hoje. O Espírito Santo vai trazendo a memória, né? Como foi falado aqui, ali na introdução, que o Espírito Santo ele traz à memória as palavras de ensino. E eu vim, na madrugada, eu falei, Senhor, eu quero levar uma palavra, e o Espírito Santo foi trazendo à minha memória as palavras de ensino. E eu quero compartilhar isso com muita humildade para vocês, com muita humildade mesmo. Espero que eu venha a ser compreendida. Eu convido você que está me acompanhando, abrir ou anotar para depois você meditar. Se você não pode estar aí nos seus afazeres, se você não pode estar com o exemplar na mão, estar folheando, mas anota, amados, anota que depois você medita e tem a sua particularidade, deixa a palavra, né, te ensinar, ali para você guardar no coração, para você poder, com convicção, ensinar seus filhos, seus netos, seus amigos, né, e assim por diante. Lá em Gênesis, vamos para Gênesis, eu amo Gênesis. No capítulo 6, nós vamos ler o capítulo 6, vamos ler o versículo 7, 8 e 9. Isso, 7, 8 e 9. Deixa eu ver se eu preciso de mais algum versículo. 7, 8 e 9. Eu creio que até aqui. Vamos lá. Diz assim, Gênesis 6, e depois nós vamos lá pro capítulo 9 também, do Gênesis. Tá bom? Depois vamos lá para o capítulo 9 também do Gênesis. Diz assim, no capítulo 7, capítulo 6, no verso 7, diz assim, declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes, os animais, até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Deixa eu ler novamente esse versículo. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo, os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. Verso 8. Contudo,
A Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Vão prestando atenção aí. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e a misericórdia. Entra o verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Aí vai dizer que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Lá no capítulo 9, no verso 9, se salvo engano, deixa eu ver. Não é no capítulo 9, não. É assim, é no capítulo 9 que eu tinha visto aqui. Vamos nos localizar. No capítulo 9 vai dizer... Deixa eu só pegar o verso aqui que eu esqueci de anotar. Mas estar aqui... Diz aqui... É um pouquinho para frente. Os filhos de Noé, no versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses 3 foram filhos de Noé. A partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Verso 20, que eu queria achar. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da tenda. Tem versão que diz, e ficou nu dentro da tenda. Até aqui nós lemos e agora nós vamos meditar, e na meditação nós vamos dar uma permeada. Vamos lá. Então, a gente conhece muito bem a história deste homem aqui, né? Eu gosto muito de falar do Noé. Gosto mesmo. Porque o Noé, nós precisamos olhar para ele e nós temos muito o que aprender com ele. Com o Noé, com um ser que a palavra aqui, no versículo 8... No versículo 9, no versículo 9, vem apresentando Noé como um homem íntegro, justo, né? Que ele era um homem justo e íntegro. Aí nós percebemos que ser uma pessoa justa e uma pessoa íntegra parece, poxa, é muito fácil. É muito fácil ser uma pessoa justa. Esse senso de justiça e esse senso de integridade que a Bíblia apresenta através da vida de Noé, através da vida também do Jó, é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. É muito mais profundo. Né? Se a gente for pegar, né, um ser, uma pessoa da nossa época, do nosso tempo, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que a gente gosta de estar perto, né? O que a gente vai analisar dessa pessoa íntegra? Olha, uma pessoa que não deve nada a ninguém, uma pessoa que não fala mal de ninguém, uma pessoa que não fala mal das suas autoridades. Isso é maravilhoso. Você é composto de todas essas, né? Essas bênçãos que eu estou falando aqui, nós precisamos ser... É uma pessoa, né, que dá bons testemunhos, uma pessoa que sabe se vestir. Quando eu falo sabe se vestir, não estou falando apenas de mulher, tá? Porque às vezes a gente fala assim, olha, quando fala de vestes, de vestimenta, de comportamento, né? Como se comportar através de suas vestes, a gente olha muito para a mulher, mas o homem também tem que saber se vestir.
É uma pessoa que fala bem, uma pessoa que, como na introdução aqui, uma pessoa que a gente vê que tem Jesus, né? Porque tem conhecimento, tem discernimento, tem, né, ensino, né? Então, olha, quando a gente vê uma pessoa, tô falando uma pessoa, não tô falando nem um homem, nem uma mulher, tô falando um ser humano, uma pessoa, um cristão, né? Dotada dessas características aqui que está sendo falado, a gente fala, poxa, essa pessoa é uma pessoa íntegra. Essa pessoa ela é uma pessoa justa, ela não deve nada a ninguém. Ela compra, ela paga. Vai medir o senso de justiça dela, né? Olha, essa aqui é uma pessoa que não fala mal de ninguém. É uma pessoa justa, né? Uma pessoa íntegra. Mas quando eu olho para a vida de Noé, é muito mais profundo do que isso. Hoje vamos falar bem pausadamente, porque se não der tempo de concluir hoje, a gente anota e semana que vem, se Deus dá a oportunidade, nós continuamos. Se a oportunidade não foi dada semana que vem, porque às vezes acontece alguma coisa, nós continuamos, mas nós temos que concluir esse pensamento, esse estudo tem que ser bem falado, bem pausado e concluído, não pode se deixar. Então vai ter que ser falado, vai ter que ser enfático. Às vezes o tempo não nos permite. Mas então é muito além. Eu peço perdão que minha garganta não está boa. Vai muito além do que você não dever nada a ninguém. Vai muito além do que você respeitar as autoridades colocadas acima de você. E quando eu falo autoridade, não estamos falando só de autoridade espiritual, que isso é a base, porque se eu não respeitar a minha autoridade espiritual, eu não vou respeitar autoridade nenhuma sobre a minha vida. Mas quando nós falamos, eu respeito a... Então, estou falando sobre autoridade espiritual, sobre uma autoridade no meu serviço, sobre autoridade dentro da minha casa. Respeitar. Então, quando eu olho para Noé, quando eu vejo Deus, né, dando esse testemunho, é muito além do que nós superficialmente a gente observar no nosso meio. Porque eu me lembro que quando meu filho era pequenininho, hoje ele está com 26 anos, quando ele era nenê, que ele queria alguma coisa, eu pedia para ele, então faça uma cara de bonzinho para a mamãe. Ele fazia uma cara de bonzinho muito bem feita. Mas eu sabia o quanto ele era travesso. E há quem saiba fazer cara de bonzinho, porque fazer cara de bonzinho é muito fácil. Mas nós servimos um Deus que Ele conhece os nossos pensamentos e a nossa intenção do coração. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, acho que talvez não dê pra gente, mas fala a diferença entre mente e pensamento. Porque mente é uma coisa, pensamento é outra coisa que passa pela mente. O pensamento, ele passa pela mente. Então, mente é algo, pensamento é outra coisa. Então, Deus está dando um testemunho de Noé que este homem, ele era íntegro e justo. Mas nós precisamos entender, dentro do contexto, porque Deus ali, ele no verso 7, ele vai falando, ele vai dizendo que Deus se arrependeu de ter feito os seres humanos. Deus se arrependeu. E eu falei que nós íamos folhear um pouquinho a Bíblia, e eu quero ler com quem me acompanha Romanos, capítulo 1. O capítulo 1 de Romanos, eu anotei para eu não me perder, a partir do versículo 28, o que Paulo está narrando aqui, era como estava a humanidade, motivo pelo que o Senhor se arrependeu de ter criado os seres humanos. Ele diz assim, olha como que estava, olha a condição desse povo. Lá no versículo 28 do capítulo 1. Além do mais,
considerando que desprezaram o conhecimento de Deus. Nós falamos o quê? Na introdução a respeito nós temos que ter o conhecimento, né? Olha, desprezaram o conhecimento de Deus. Ele mesmo, Deus, né? Ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravada. Mente, não é pensamento, é mente. Então, o Senhor os entregou aos seus próprios ardis de suas mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, quando fala, porque o capítulo 1, ele fala abertamente, escancaradamente de uma prática do ser humano. De uma prática do ser humano. Que Deus reprova, condena. Mas entre esta prática, vem outras práticas onde o mundo foi, né? As pessoas foram entregues. Olha só. E conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se... Vai anotando aí. Assim estava. Assim era a comunidade que... Assim estava o mundo onde Noé estava inserido. Então, tornaram-se, anota aí, cheios de toda espécie de injustiça, maldade, arrogância e depravação. Então, panturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia, são besbilhoteiros, caluniadores, inimigo de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecendo a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo e, apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos. Vamos parar até aqui, até a primeira parte que diz: e apesar de conhecerem a justa lei de Deus. Segue o versículo, mas até aqui. Ou seja, eles conheciam a justa lei de Deus. Mas como é que eles estavam? Olha quantas coisas foi narrado aqui. Eles estavam. Eram inimigo de Deus, eram arrogantes, eram invejosos, eram presunçosos, eram prostitutos. Você viu como aqui assim estava a população. Assim estava o povo. Assim estava o povo pelo aonde Noé também habitava. Noé habitava entre esse povo. Noé estava sobre a influência, né, deste povo. Deus, ele olha lá de cima e Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas nós lemos, e aqui que eu quero que nós prestemos atenção, vai no versículo 8, diz assim: contudo, nós estamos lendo a Bíblia, diz assim: contudo, com tudo isso, veja bem, eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou narrando em cima, olha, está escrito contudo, vírgula, a Noé, ou seja, com tudo isso, apesar disso, a Noé, vírgula novamente, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Você veja que a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça
e a sua misericórdia. Aí vai contar a história de Noé, que daí vai dizer que Noé, ele era um homem justo, e Noé, ele era um homem íntegro. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se der tempo de nós fecharmos hoje, nós fechamos. Se não der tempo, nós prosseguimos na próxima programação. Nós, seres humanos, como foi falado aqui, nós temos as nossas particularidades e nós não somos santos. Adão pecou. Quando Adão peca, todos pecam. Todos pecam. Senão não precisaria vir Jesus morrer por nós, levar em si, tomar sobre si todas as nossas dores e todas as nossas iniquidades. Jesus, ele veio para isso. Jesus, ele veio para isso. Ele tomou pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele levou todas as nossas dores e todas as nossas iniquidades. Porque se não fosse o sangue do cordeiro, nós estávamos fritos. Nós temos que valorizar a sabedoria que foi falado aqui, né? Então veja bem que o Noé, ele conseguia se manter íntegro e justo no meio de um povo que nós narramos através de Romanos capítulo 1, que Paulo está, né, falando como estava, o motivo pelo qual Deus lavou a terra. Mas ali Deus encontra um homem que ele não era santo, ele não era puro. Assim como eu não sou santa e eu não sou pura. E a demonstração que Noé, ele não era santo, ele não era, mas ele se esforçava. Ele se esforçava em Deus. E é isso que eu acho, que eu olho para Noé. E no meu coração eu faço de Noé um exemplo para a minha vida. De um ser que habitava no meio de um povo completamente corrompido. E deixa eu te falar o que a Bíblia diz, né? A gente não consegue, é só meditando. A gente, quando fala em toda inveja, em toda arrogância, em tudo que foi narrado, tudo que foi lido aqui, a gente, quando fala, né? E se a gente for fazer aqui ter uma visão, o pecado, ele não se mostra pra gente como algo de chifrinho, algo ruim. Ele se mostra como algo bonito. Algo como qualquer pessoa, se não vigiar e não estiver em Deus e não se esforçar para estar em Deus, se ele não vigiar, ele cai. Se ele não vigiar, ele cai. Hoje, as artimanhas de Satanás estão tão abertas, se a pessoa não vigiar, ela cai. E cai sem perceber, quando vê, já está até o pescoço. Achando que nada a ver. Achando que eu tenho autocontrole. Eu consigo. Porque, né, a maldade, ela vem bonita. Até te enganar, meu filho, minha filha. Ela vem bonita. Parece que nada, não tem nada a ver. Então, quando a gente olha esse povo como estava essa situação aqui onde Noé habitava, quer dizer, para que todo o povo já estivesse, né? Para eles era gostoso, era legal, era prazeroso o que faziam. Mas Noé, eu acho isso lindo, que o Noé, ele vivia, ele convivia e eu entendo que ele se esforçava
essa integridade e esse senso de justiça que a palavra vai testemunhar a respeito do Noé é algo muito mais profundo do que nós imaginamos aqui. É algo muito mais profundo. Porque Deus olhou e teve... Olha que a palavra diz que Deus estendeu a Noé sua graça e sua misericórdia. Então Deus, ele agiu com misericórdia a Noé. Porque Deus, ele sonda e conhece o coração. Deus, ele conhece o desejo do meu coração. Deus conhece o desejo do meu coração. Ele sonda e ele conhece todo o desejo do meu coração. E às vezes nós temos alguns desejos do nosso coração que não é o desejo do coração de Deus. Não se escandalize. E até nós sabemos disso. Mas é isso que eu quero que você... Hoje vai ser bem repetitivo. Você se esforçar para entender que o desejo do teu coração não é o desejo do coração de Deus. Você se esforçar para se manter equilibrado, para que você não perca o senso de justiça, né? E nem a tua integridade com o Senhor. Uma renúncia, essa é a palavra. Se eu preciso renunciar pelo Senhor, eu sei que o que eu estou renunciando pode até ser prazeroso para minha carne, mas diante de Deus não é. E se eu prefiro Deus, eu renuncio a minha carne, eu renuncio o desejo do meu coração para que eu venha fazer a obra do Senhor, para que eu venha fazer o desejo do Senhor. Em Tiago, no capítulo, eu anotei aqui para eu não esquecer, no capítulo 4, no versículo 7, vai dizer, sujeitai-vos a Deus. Sujeição a Deus. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Você veja que como é que eu resisto o diabo? Me sujeitando a Deus. Se eu não me sujeitar a Deus, eu não vou conseguir resistir o diabo. Então, a partir do momento que eu me sujeito a Deus, eu estou resistindo o diabo. Exemplo, eu amo determinada coisa, determinado algo, eu acho legal. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, o Senhor fala, não é legal não, Luciane. Olha, Luciane, o que eu ensino, olha o que eu acho, olha o que eu prefiro. Aí, aquilo que eu amo, eu me sujeito à palavra de Deus. Por isso que, como foi falado aqui no início, a palavra de ensino, quando nós somos libertos, o ensino tem que ter. Temos que parar para prestar atenção no ensino. Então, quando eu tenho o ensino de Deus, eu me sujeito a Deus. E a partir do momento que aquilo é algo que eu quero, aquilo é algo que vai satisfazer a minha carne, o desejo do meu coração, né? Mas não está de acordo com o Senhor. Quando eu olho para o Senhor faz assim para mim, não. E eu me sujeito a este não do Senhor, automaticamente eu estou resistindo o diabo. E não preciso eu fazer nenhum esforço, porque a palavra de Deus diz que se eu fazer o que Deus quer, a partir de então eu estou resistindo. É o próprio diabo que vai fugir. É ele que vai fugir. Eu sei, não, Deus que me livre e guarde de eu jogar pedra. Não, eu sei e até tenho desejo, às vezes não tenho tempo, mas eu acho muito bacana as irmãs que falam, eu fui no monte.
Eu fui no monte orar. Eu falo, meu Deus, eu quero também. E falo isso diante de Deus. Eu acho a coisa mais linda. Né? Eu vou. Né? Mas tem coisas, amadas, que posso subir em monte, posso fazer campanha, posso ir na oração da manhã, na oração da tarde, na oração da noite, eu posso, mas se eu não me sujeitar à palavra de Deus, eu preciso orar e também eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Porque senão eu vou passar anos e mais anos e mais anos. Eu acho tão bonito quando a gente vai no monte em gratidão. Para eu me aproximar do Senhor. Pedis, pedis e não recebeis. Ainda no próprio livro de Tiago. Pedis, pedis e não recebeis. Porque pediu com a motivação errada. Tem versões que diz, porque pedis maus. Na minha diz, porque pedis, pedis, e não recebeis, porque pedis com a motivação errada. Então, às vezes, a gente sobe um monte, desce um monte, vai para oração da manhã, da tarde, da noite, e não é porque a motivação está errada. Eu preciso aprender a pedir segundo o que o Senhor me ensina. O que o Senhor me ensina. Né? Então, veja bem, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí eu acho lindo isso porque se sujeitar, eu vejo ali, eu consigo encaixar na vida de Noé, é exatamente isso, eu estou me sujeitando a Deus. Mas para eu me sujeitar a Deus, não quer dizer que eu tenha algum desejo próprio no meu coração. Mas quando eu pego o meu desejo, eu olho para o que o Senhor me ensina, eu falo, não. E a partir daí, o Senhor está lá de cima. Isso me faz ser íntegra. Mas não estou falando íntegra no modo superficial. Eu estou falando da integridade profunda. Da integridade que é entre eu e Deus. Da integridade que gera uma intimidade com Deus. Eu estou falando esse tipo de integridade. Que parece que Deus está olhando Noé lá de cima e fala, Noé, parabéns para você. Conheço o teu coração. Sei das tuas guerras, Noé. Noé, te vi hoje. Olhei a tua posição, Noé. Olhei que você foi tentado, Noé. O meu servo Noé, quem sabe Deus no seu trono de glória conversando com Cristo. Olha lá meu servo Noé. Sujeitando-se a mim. Olha lá Noé resistindo. Eita! Olha lá o Noé resistindo. Resiste, Noé. Resiste. Olha lá. O Paulo, o Pedro, a Maria, a Luciane. Olha lá, está resistindo. Venceu mais um dia. Sabe de uma coisa, Noé? Não é com Noé que Deus está falando aqui. No texto que nós lemos. Eu estou... Só para a gente entender. Eu vou exterminar. Eu estou já por aqui, Noé. Eu vou exterminar tudo. Mas com você, eu vou exercer a minha misericórdia. Porque eu vejo que tem como um ser caído, porque quando Adão caiu, todos caíram. Tem como um ser caído por natureza, mas que me entende permanecer. Tem como.
com muita dificuldade, tem como. Mas por que eu vejo tudo isso na vida de Noé? Porque quando chegou no capítulo 9, que nós lemos ali, no verso 20, né, que nós lemos, vai dizer que Noé, ele era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Aí Noé bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Aí aconteceu uma fatalidade. Aí, se a gente for olhar, analisando, agora Deus cumpriu o que fora dito. Noé obedeceu na construção da arca. Noé levou 120 anos apregoando o dilúvio do Senhor, construindo algo que até então nunca fora visto. E o dia que o Senhor prometeu que ia fazer se cumpriu. E as águas veio de cima, veio de baixo. Noé passou pelo mau bocado dentro daquela arca, com toda aquela bicharada. Né? Não foi fácil, não. E ficou ali 1 ano. Até as águas baixar, até o dilúvio acabar, até as águas baixar, até a arca tocar no Ararate. Eu já ensinei isso, entre a arca tocar no Ararate, mas chegar ao ponto deles ter condição de descer foi mais um tempo. Imagine Noé desce da arca com a sua família. Noé olha. Tudo acabou. Agora eu posso ser eu. Agora eu posso tomar um pouquinho de vinho. Agora não corre o risco. Agora não tem risco. Agora tá tudo bem. O povo, né? O pecado tá tudo sob controle. Noé vai lá, ele planta uma vinha. Ele era um vinhateiro de primeira, cultivador, bebeu do vinho. E aí eu passo a meditar o coração de Noé. É por isso que eu digo, é por isso que eu passo a entender que eu louvo a Deus pela vida de Noé e digo a condição. Por quê? Porque o Noé, ele se mantinha íntegro. Era uma guerra todos os dias. Porque quando, depois do dilúvio, que Noé, ele bebe do vinho, uma pessoa embriagada, ela só faz o que sóbrio ela não faz. Mas não é porque sóbrio ela não faz que o coração, que a mente já trabalhou, que o pensamento já passou, a mente já trabalhou. Vocês conseguem me compreender? Mas uma mente sóbria fala, não, isso não é de Deus. Uma mente sóbria, não, isso aqui eu não quero para minha vida. Uma mente sóbria sabe que não, tal coisa eu posso fazer, tal coisa eu não posso dar brecha, não, uma mente sóbria, ela tem o poder de equilíbrio e de condução de uma vida. Mas pensou. E o Noé agora ele olha a terra, não tem mais risco, não tem problema, agora eu posso fazer. Não, agora o que de mal pode acontecer agora? O que pode acontecer? Não, agora eu estou sozinho, agora não tem risco. E Noé toma de sua vinha e vai para dentro da sua tenda.
Que mal há nisso? Estou dentro da minha casa, estou dentro da minha tenda. E eu não sei o que Noé estava fazendo. Não sei. Mas o que eu sei é que o seu filho foi lá, deu uma sondada. E bastou para o pecado entrar na terra. Aquilo que custou a vida de uma humanidade inteira. Cã desonra o seu pai, gaba-se aos seus irmãos. E isso foi tão grave para Noé, que no dia seguinte, quando ele se acordou, ele amaldiçoou a geração dos seus netos. A geração dos seus netos. Sabe? Isso foi muito grave, que ele amaldiçoou a geração dos seus netos. Eu quis explicar tudinho isso daqui de uma maneira bem pausadamente para a gente entender, amados. É muito sério o que está sendo falado aqui, mas nós precisamos entender. Porque tem muita gente batendo no peito e se achando puro. Tem muita gente batendo no peito e se achando acima da média. Se achando Cristo na terra. Mas todos nós, sem exceção, temos em nós uma natureza caída. Todos nós, sem exceção, temos em nós uma natureza caída. Por isso que a palavra de ensino é fundamental para as nossas vidas, para que nós venhamos nos aproximarmos a Deus. Efésios, eu estava ontem falando com uma irmã a respeito disso, e se encaixa muito no nosso assunto hoje. Capítulo 6, ele vai falar da armadura de Deus. Lá em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 14. A armadura de Deus. Se a gente for observar entre a armadura, o capacete, o cinto, a couraça, a sandália, a espada. Quando a gente vê o Paulo narrando ali, eu falei ontem para a irmã, eu já preguei a respeito do cinto há muitos anos atrás. E Deus falou algo tão profundo naquela época, no meu coração. E ontem, sem imaginar do que nós íamos conversar hoje, eu estava conversando com essa irmã. Ali na couraça, na armadura que Paulo está pegando, por exemplo, né, a armadura de um soldado romano, ele fala, entre toda a armadura, que é necessário ter toda a armadura, toda. Mas ele vem falando que, a respeito da couraça e do cinto. A gente vê que o cinto, ele vai ajustar a couraça. É o cinto que ajusta a couraça. Paulo ele se refere à couraça da justiça. É o cinto. Mas quando o Paulo ele começa falando, ele vai falando: estais, portanto, firme, trazendo em volta da sua cintura o cinto da verdade. Aí depois ele fala a couraça da justiça. Mas se a gente for ver na ordem, teria que ser falado primeiro da couraça para depois do cinto, porque é o cinto que vai ajustar a couraça.
Eu posso ter a couraça da justiça, o soldado lá coloca a couraça, né? Era algo, tem estudos que ensinam que era de um couro muito resistente, outro fala que era uma armadura mesmo de ferro, né? E só que essa couraça no soldado, se ele não tiver ajustado com o cinto, com o cinturão, bem justo, a couraça se mexe no corpo do soldado. E ela se mexendo, por ela ser frente, né, peitoral e costa, ela se mexendo, ela pode deixar desprotegido o soldado, porque a couraça, ela tem o que? A funcionalidade de proteger os órgãos vitais do soldado. Então, ele tem que estar bem justo, ele não pode estar frouxo, ele não pode se mexer, porque senão vai deixar a lacuna aberta e vai entrar seta. Então, ela tem que ser bem justo com o cinturão da verdade. Jesus diz assim, eu sou a verdade. A verdade é Cristo. Então, eu posso ter a couraça da justiça, mas se essa couraça não for ajustada com Cristo, com a verdade, com o cinturão da verdade, a couraça, ela pode falhar. Mas o interessante, preste atenção, que essa couraça, ela vai proteger os órgãos vitais. Coração, rim, pulmão. Mas o interessante, que a couraça de um soldado, ela é até mais abaixo. E ela protege algo que a gente nem imagina, a gente nem pensa. Porque quando a gente pensa, irmão André, em algo vital, órgãos vitais, a gente vai pensar em pulmão, coração, rim. Mas a couraça, ela protege também o ventre, a barriga, o intestino. O Senhor me deu essa mensagem, quando eu olhei para isso, o Espírito Santo falou, palestrou isso há alguns anos atrás, que eu ministrei numa congregação no nosso campo, a respeito disso. Eu me lembro como se fosse hoje, o Espírito Santo palestrando no meu coração. Você veja que essa couraça, ela protege o coração, protege os pulmões, protege os rins, mas também protege o teu ventre, o meu ventre. Porque se o teu ventre for perfurado, tu morre. Sabe com o quê? Contaminado, me perdoe a expressão, mas eu creio que estou falando com gente adulta, com suas próprias fezes. O Espírito Santo falou isso para mim, quando ele estava me dando uma mensagem. E a pior coisa para um ser humano é morrer pelo seu próprio pecado, pelo ser contaminado, algo ali que, quando perfurado, tem um poder muito rápido, algo que quando o intestino, quando ele é perfurado, né, se algum médico, essa mensagem chegar no ouvido de algum médico, ele vai testar, vai confiar o que eu estou falando aqui, se o nosso intestino for perfurado, é questão de minutos para nós entrarmos em óbito. Porque nós somos contaminados de nós mesmos. Nós somos contaminados pelo aquilo que nós mesmos comemos. Infectados por nós mesmos. E isso fala de pecado. E isso fala de nós. Isso fala de Noé. Isso fala da humanidade. Isso fala daquilo que nós... Para quem nos olha de fora, estou sentindo uma graça para falar isso, quem nos olha de fora está dizendo assim, nossa, é tão santa, é tão íntegra, e glórias a Deus por isso, porque essas pessoas testemunham isso da minha vida. Mas eu mesmo, eu estou falando de mim, não quero nem falar de você, para não dar rebuliço. Então deixa eu falar de mim. Mas eu mesmo sendo santa, como imaginam por aí, mesmo eu sendo íntegra, como testemunham por aí, dentro de mim tem algo que, se eu não cuidar, pode me contaminar e pode me matar. Que Deus é tão maravilhoso
Deus, ele é tão misericordioso que mesmo sabendo que tem algo que precisa ser protegido, que é de mim, que está em mim, ele fala, toma o cinturão da verdade. Jesus protege até de mim mesmo. Nós nos cuidamos tanto com Satanás, mas tem algo dentro de mim mesmo, que Jesus fala assim, aperta esse cinto aí. Cuida. Cuida. Porque o inimigo, lá de fora, ele só está te observando. Ele só está te olhando. Noé bebeu da vinha. E o mal entrou. E quando eu olho, quando estamos fechando já a palavra, deu tempo de fechar, glória a Deus, se eu falar mais alguma coisa de mim mesmo. Quando Noé bebe da vinha, eu olho, bebe da vinha, e depois que ele bebeu, depois que ele se embriagou, ele passou a ter um comportamento ainda que, se a gente olhar e falar, pô, mas agora, o que que tem? Agora, olha, ufa, deu um ufa, né? Agora o que que tem de mal? Era aquilo que nós falamos aqui. Deus falando, sujeite, continue se sujeitando a mim. Continue se sujeitando a mim. Então, quando ele bebe da vinha, ele passa a ter um comportamento, e eu entendo que uma pessoa embriagada só faz o que sobra ou ela não faz, mas se embriagada ela faz e sobra ela não faz, mas então o coração, é aquele negócio do exemplo do cinto, do ventre, tá ali. Existe. Existe, tá ali. Eu fecho essa palavra dizendo, continue se sujeitando a Deus. Continue resistindo o diabo. Continue, porque é isso que te faz, essa sujeição a Deus. Essa sujeição a Deus é que te faz chegar ao olhar do Pai, e Pai fala assim, tenho misericórdia de Noé. É essa sujeição a Deus que Deus fala, Noé é íntegro, Noé é justo, porque ele se esforça na minha presença. A paz do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Amigos se esqueceram de mim, chorei, mas percebi, dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi,